Painel 3. Procurou situar-se os diferentes circuitos de difusão e consumo, tradicionais, mediativos e de massa, das múltiplas expressões das culturas populares. Foram discutidas as cadeias produtivas que refletem interesses diversos e a legitimidade dessas esferas, agentes diretos, mediadores que atuam na formação de opinião, na construção da memória e na produção de conhecimento, produtores da indústria cultural e do entretenimento, e o papel do Estado. Circuitos de difusão e mercado, contra ou a favor, né? Porque a colocação, de certa forma, já pressupõe como se fosse uma coisa necessariamente boa. No entanto, a gente pode se questionar até que ponto essa coisa é boa, ela é sempre boa, nem sempre, enfim, né? Então, eu gostaria de dar alguns exemplos em que a ênfase na questão da difusão pode ter problemas para a questão da cultura popular, né? Um exemplo tirado do dossiê dos índios Wayampi, que tiveram as suas artes gráficas, a arte Kuziwa, declarada Patrimônio Material da Humanidade pela Unesco há 2 anos atrás, se levanta a seguinte questão, ao falar das narrativas orais dos índios Wayampi, como de tantos outros índios, né? Uma iniciativa possivelmente meritória e que podia se pensar como sendo uma iniciativa de difusão, seria, por exemplo, fazer um livro contendo transcrições dessas narrativas orais indígenas, né? Isso pode ser uma coisa boa. No entanto, se pensar que a narrativa oral ela se define justamente por se dar dentro de um contexto da aldeia e ela ser justamente oral e não escrita, né? Na medida em que a transcrição possa passar a competir, ou digamos assim, que a narrativa possa deixar de ser feita oralmente e a gente vai ficar com um belíssimo livro com as transcrições. No entanto, não se sabe, a princípio, se essas narrativas continuam a ser feitas oralmente no seu contexto original, né? Portanto, para que essa sustentabilidade possa se dar, de certa forma, é muito mais importante que nos locais de origem haja a reprodução do que propriamente que haja uma difusão no mercado brasileiro ou internacional. Outros exemplos que a gente poderia dar, vamos supor, a esmo, assim, digamos, a gente sabe que hoje em dia, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, oficinas de cavalo marinho, oficinas de maracatu, são muito concorridas, né? No entanto, será que essas mesmas oficinas seriam concorridas em Condado ou mesmo em Recife, né? A experiência tem mostrado que não, ou seja, por enquanto, a preocupação com a difusão ela pode acarretar uma espécie de moda, digamos assim, da cultura popular nos grandes centros, mas que é uma moda com a qual precisa se ter muito cuidado, porque ela não garante a sustentabilidade, porque não são as pessoas da Universidade do Rio de São Paulo que vão garantir a continuidade dessas manifestações, né? Embora, também não estou querendo colocar uma visão assim, maniqueísta da questão, estou querendo apenas alertar para um ponto importante ser levado em conta, porque a gente sabe que também o fato de que determinado mestre seja gravado em CD, ou que ele vá a São Paulo fazer uma apresentação, isso tem uma repercussão, tem um feedback também no seu contexto original, isso pode ajudar e ajuda mesmo, pelo menos no que tange a minha experiência, tenho testemunhado um pouco isso, a que também se reforce essa valorização local, né? Bom, sem falar que a gente tem casos extremos também de certas manifestações de cultura popular que não estão realmente interessadas em difusão. Um caso extremo, talvez, podia ser o dos terreiros de Tambor de Minas de São Luís do Maranhão, Casa das Minas e Casa de Nagô, não é? Que a gente sabe que, pelo menos até onde eu sei, não sou um profundo conhecedor do assunto, mas até onde eu sei, não existe por parte dessas pessoas o mínimo interesse em qualquer tipo de divulgação externa. Elas estão fazendo o que elas querem fazer para elas e para as divindades delas, não é? Mas a questão da difusão, nesse caso, não se coloca, né? Então, a pergunta que eu coloquei no início, contra ou a favor de difusão e mercado, a favor em termos, ou seja, tem que ser pensado sempre caso por caso, e, sobretudo, os próprios portadores de tradições populares é que devem saber e definir se querem ou se não querem esse tipo de difusão. Penso que há diferentes circuitos
diferentes momentos da circulação, da difusão, além daqueles marcados pelo binômio interesse público e mercado ou interesse privado, que devem ser considerados em se tratando das culturas. De acordo com os objetivos eleitos, podem variar não apenas os formatos desses circuitos, mas os conteúdos que se pretende priorizar com relação a esses circuitos. Exemplo, uma campanha publicitária com inserção de quadros, com alguns segundos na TV, e que informe sobre expressões fragmentadas da cultura popular, pode despertar a atenção de um número muito maior de pessoas, mas terá pouco ou nenhum poder de formação efetiva. Por quê? Porque faltam elementos fundamentais para que isso se dê de uma maneira completa. Além disso, os programas que traduzem as ações pretendidas devem ser explícitos e implementados gradativamente, mesmo porque tratam também de atividades que contemplam conteúdos simbólicos e conteúdos imateriais. Essa natureza híbrida das culturas deve ser respeitada pelas políticas culturais. Respeito esse que deve atender aspectos subjetivos do imaginário, da sociabilidade, das artes, da criação e, ao mesmo tempo, objetivos das práticas organizacionais, dos prazos, dos financiamentos e dos processos educativos, nos quais a difusão também deve se incluir. Os produtos culturais não devem ser tratados como mercadorias consumíveis. São bens, riquezas absolutamente diferentes, que podem levar à autonomia, ao desenvolvimento humano, à transformação, desde que não sejam banalizados e tratados na mesma dimensão comercial de qualquer outro produto. Exemplo, o carnaval brasileiro é uma indústria que movimenta altas somas de capital, gera renda no turismo interno e externo, empregos, patrocínios, publicidade, etc. E nasceu como uma expressão popular, de cultura popular. Claro que outros ingredientes entram nessa exploração econômica. O desenvolvimento econômico não pode estar restrito tão somente à relação da exploração das culturas populares enquanto bens de consumo, tal e qual as mercadorias. Eu repito isso com insistência, porque nós estamos, nesse momento, discutindo essa questão em nível mundial, sobre a questão do valor, digamos, dos produtos culturais na relação dos mercados internacionais. O desenvolvimento econômico não pode, portanto, estar restrito somente às relações de exploração de culturas populares enquanto bens de consumo, como disse. Penso na economia solidária como um novo modo de regulação social, muito frequente nas culturas populares. Nesse sistema encontramos formas de produção, circulação e gestão de atividades sem que os produtos culturais assumam forma de mercadorias. Esses novos formatos para cadeias produtivas são experiências que vêm se ampliando no mundo inteiro. Robert Kurz, um pensador alemão, aponta hoje formas de vida alternativa, iniciativas de desempregados e iniciativas de subsistência associativa que estão em alta moda em toda a Europa. No Brasil, a experiência desse cooperativismo, que vai além do estado jurídico da divisão de propriedade, de lucro, de cooperados, é recente e está ligado ao programa de incubadoras tecnológicas, de cooperativas populares e iniciativas de universidades a partir dos anos 90. Com o objetivo de assistir na formação de cooperativas de excluídos do mercado de trabalho, essas iniciativas podem vir auxiliar o desenvolvimento de comunidades, caso venham a se tornar uma orientação política. É preciso planejar uma economia para as culturas populares, que recebam incentivo e chancela do Estado, mas que também possa ser estruturada pelas formas cooperativas, pois a associação é, por si, uma resistência à disputa pelo mercado. Lá no sertão da Paraíba, que é a minha região, né, a televisão está em todo canto, na zona rural, etc. E as pessoas estão assistindo televisão. A televisão encanta, fascina. Todos nós brasileiros, independente de classe social, independente de nível de instrução, etc. Então a televisão está em todos os lugares. Recentemente, no Festival de Laranjeiras, agora em Sergipe,
assistindo a apresentação do Reisado, etc. E logo em seguida haveria, como foi dito aqui, o show das bandas de axé, com palanque montado, jogo de luz, etc. E eu vi muito das pastoras, dos brincantes, com as suas roupas indumentárias, no meio da plateia, dançando axé e brincando. Há pouco tempo tinha visto essas mesmas figuras dançando nos grupos dos brincantes. Então, me parece que há duas festas nessa questão das mediações, que nós estamos colocando aqui. Existem duas festas. Uma festa institucionalizada, né, para os fins da espetacularização, com a finalidade econômica dos grandes grupos midiáticos, dos grandes grupos de bebidas, de turismo, etc., que está dentro de um espaço programado para vender como espetáculo, do qual participam esses grupos populares, ou parafolclóricos, como é que se coloca, se mistura. Isso é uma coisa também que se discutir bastante. E há uma outra festa que nós vemos que quando essas pessoas se deslocam para os seus contextos culturais, para as suas localidades, para as suas comunidades, que é uma festa demarcada pelo tempo e pelas instâncias sociais da comunidade, que varam a noite brincando e que não tem tempo para terminar e nem demarcada pela a pressão ou a organização ou do poder público ou do poder privado e, na maioria das vezes, os dois em conjunto, privado e público misturado. Porque todas essas festas têm o patrocínio de órgãos públicos, o apoio de órgãos públicos e patrocínio das empresas interessadas na espetacularização das culturas populares. Então, eu chamo de foco midiático, que é um conceito recente e ainda em construção, é uma tentativa de melhor se compreender essas estratégias multidirecionais, onde opera protagonista dos diferentes segmentos sociais. E essa operação, que é uma operação negociada e trocas sempre desigual e muitas vezes perversa. Essas trocas desiguais e perversas, porque, claro, a hegemonia, a classe, as empresas têm um poder muito maior de comando dessa negociação. Mas essa negociação existe. Ela existe em várias instâncias, maiores ou menores, de acordo com a organização. E nós temos percebido, ultimamente, essa questão chamada terceiro setor, as organizações não governamentais, a intervenção de pesquisadores orgânicos nessas comunidades, tem mediado essas questões, tem influenciado bastante essa organização e um poder maior de barganha das classes subalternas populares nas negociações, nas participações mesmo dessas festas que eu estou chamando da espetacularização ou produtos culturais foco mediado.